Você já parou para pensar em como a literatura clássica pode nos auxiliar a entender as nossas emoções, entender nossos sentimentos e nos compreender melhor? A literatura clássica pode ser terapêutica e eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho sobre isso nesse vídeo, falar sobre como a literatura clássica nos ajuda a nos entender. Eu sou a Mari, eu sou psicóloga e nesse canal a gente fala sobre literatura e psicologia, sempre trago muitos conteúdos sobre literatura e também relacionando com a psicologia. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa a sua curtida, porque você vai encontrar muitos conteúdos como esse por aqui e muitas conversas sobre livros e sobre o poder terapêutico deles. Eu gosto bastante de ler livros clássicos, sempre trazem bons ensinamentos, né? Uma literatura que sempre traz questões muito pertinentes para a vida da gente, para a nossa vida cotidiana. E essa é uma questão, né? Abordar temas que são universais e que por isso que a literatura clássica se eterniza, né? Um dos pontos que fazem com que a literatura clássica se eternize, né? Que esses livros clássicos se eternizem, é trabalhar com questões universais, questões que falam ali da alma humana, das questões psíquicas mesmo do ser humano, de dilemas que todos nós passamos ao longo da nossa vida, que em algum momento iremos refletir sobre. E eu acho que um grande exemplo disso é Ana Karenina, do Tolstói. Esse livro aqui, ele traz temas muito pertinentes, temas que fazem com que a gente pense sobre relacionamentos, sobre a vida conjugal, sobre nossas escolhas, sobre espiritualidade. Então, é um livro que aborda diferentes temas ali que são importantes para a vida de qualquer pessoa. E é interessante que ao você pegar Ana Karenina para ler, você não pensa provavelmente nessas questões que você vai se deparar ali, né? Questões que vão mudar a sua vida, mas ao longo do percurso da leitura você tem sua vida transformada, sua mentalidade transformada. É um calhamaço, né? Você passa ali muito tempo lendo esse livro e ao final da leitura você sai outra pessoa, embora você não chegue nessa leitura pensando na sua transformação de mentalidade com essa leitura. Então, é interessante isso dos clássicos, porque eles oferecem o que nós precisamos, mesmo que não seja esse o intuito inicial da leitura. A gente vai ler um clássico para conhecer essa história, para mergulhar nessa história que passa por tantos anos, que inspira tantas coisas, mas a gente acaba se transformando ali no meio do caminho. A gente encontra nos clássicos, às vezes, temas que precisamos trabalhar em nós. E a forma como os personagens lidam com as situações nos auxiliam a lidar com nossas próprias questões. Então, aqui em Ana Karenina, a gente tem uma questão muito forte da escolha também, né? A gente pode falar de Ana Karenina associando com Sartre, por exemplo, com a forma como Sartre interpreta a questão da escolha e da não escolha, o peso de escolher, né? O peso de ter a possibilidade de escolha e ter que lidar com essas escolhas. Então, é um romance que traz questões muito pertinentes e que tem um potencial terapêutico gigantesco para várias questões. Então, esse é um exemplo muito bom, né, para dar sobre a questão do poder terapêutico dos clássicos, porque Ana Karenina tem várias questões, né, para várias indicações terapêuticas aí, né, várias questões a serem trabalhadas. Então, é um livro que recomendo para todo mundo, porque não tem como sair o mesmo depois de ler Ana Karenina, tanto que é meu livro favorito da vida. Mas temos outros exemplos aqui, né? Vou ir falando sobre questões, né, que os livros clássicos trazem e vou ir aqui comentando com vocês algumas obras. Gostaria de falar também da Morte de Ivan Ilitch, também do Tolstói, que fala muito sobre a morte, sobre a forma como nós vivemos, né, sobre o que fica ali no final da vida, né, o que a gente fez
ao longo dessa vida e faz a gente refletir sobre muitas questões, sobre o que realmente vale. Então é uma leitura que faz com que a gente reflita sobre questões que são pertinentes também para a vida de todo mundo, né? A nossa única certeza da vida é a morte, então a gente se deparar com temas complicados como esse, né, como o tema da morte, faz com que a gente olhe para questões que a gente não olharia se não fosse por um bom livro que trata isso de uma forma muito boa. Aqui também, essa é uma edição que tem as novelas do Tolstói, e aqui também tem Felicidade Conjugal, que é uma novela que traz uma reflexão muito bacana sobre relacionamentos e sobre os sacrifícios que a gente tem que fazer no relacionamento também, né? As nossas escolhas. Porque não tem como você se relacionar com alguém e não querer abrir mão de nada, né? Você querer ali continuar uma vida de solteiro num relacionamento, né? Então, são questões que são muito importantes de serem pensadas, acho que principalmente atualmente, das questões que envolvem um relacionamento e o que é estar em um relacionamento, as escolhas que a gente tem que fazer ali. Dando uma resumida, né, no que eu falei até agora, os clássicos eles trazem pra gente questões que a gente não sabia que a gente precisava trabalhar. Por isso o potencial terapêutico, né, de trazer ali temas que são muito importantes para a psique humana, para a gente se desenvolver ao longo da vida e que traz isso de uma forma leve, porque se você pegar um livro de autoajuda, vai ter ali conselhos muito diretos e a gente não costuma seguir conselhos, né, quando são ditos pra gente assim de forma direta. Então, por isso que a autoajuda, ela não é um livro que auxilie tanto nessas questões. Mas quando a gente pega uma história e vai passando ali ao longo da história por várias questões, vai conhecendo o personagem, a gente vai desenvolvendo empatia, inclusive, né? Porque a gente vê ali uma história pelo olhar do outro, a gente vê culturas diferentes, formas de existência bem diferentes das nossas. Então a gente elabora um pouco mais a empatia também. Mas, além disso, nós vemos na prática ali com um exemplo o que acontece quando a gente escolhe determinada coisa, como que as ações daquele personagem influenciaram naqueles fatos. Então, acaba que nós vemos mais na prática e refletimos melhor sobre essas questões do que se fosse um livro de autoajuda. Então, a literatura clássica ela auxilia a gente a entender o que a gente tem que entender, o que a gente tem que absorver ali para a nossa vida, para termos escolhas melhores, para conseguirmos lidar com situações que são muito difíceis, mas de uma forma indireta, de uma forma que a gente ali se delicia com uma história e no final saímos transformados, como eu disse aqui com Ana Karenina. Vou dar outro exemplo também. Um exemplo é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse livro, ele é um grande exemplo do resultado da procrastinação. Quando você é ali uma pessoa muito procrastinadora e você se defronta com o Deserto dos Tártaros, você começa a repensar todas as suas escolhas na sua procrastinação. Como bem diz Sartre, né? O ato de não escolher também é uma escolha. Então, quando você fica ali parado, sem fazer nada, você está escolhendo também ter essa ação. Então, aqui, quando uma pessoa procrastinadora se depara com o Deserto dos Tártaros e lê essa história que é tão marcante sobre essa questão do tempo passar e não se fazer nada, não tem como a pessoa não ser tocada com isso aqui. Então, é uma história que nós não temos aqui nesse livro um guia para procrastinadores, né, no título, assim como seria uma autoajuda, mas esse livro aqui ele é terapêutico para essa questão. São poderes terapêuticos indiretos. Você mergulha em uma história
Você tem uma literatura bem escrita, com frases muito bonitas, muito reflexivas, como é o exemplo aqui de O Deserto dos Tártaros, e você sai modificado e você sai com uma reflexão sobre aquilo que você precisava. Então, nós temos nos clássicos essa questão, né? Eles são terapêuticos da forma como eles precisam ser. E se você não é uma pessoa procrastinadora também, você vai ler O Deserto dos Tártaros e vai refletir sobre o tempo, porque o tempo, ele passa por todos nós, né? A gente não consegue parar o tempo. Então, esse aqui é um livro que faz qualquer pessoa refletir sobre essa questão. E é muito interessante isso. Os clássicos, eles são remédios universais, né? Eles têm um poder terapêutico para qualquer pessoa. Então, fica as indicações aí de livros clássicos que acho que demonstram muito, exemplificam muito bem esse poder terapêutico dos livros, né? Para a gente conversar sobre temas que são muito pertinentes e que transformam a gente ali ao longo da leitura. Essa é uma reflexão que eu gosto de trazer, né, sobre o poder terapêutico dos livros. É um tema que eu tenho estudado bastante, tanto o poder terapêutico da literatura quanto da escrita também, a escrita terapêutica. Então, se você gosta desses temas, se inscreve aí para não perder nada, que eu sempre trago aqui resenhas desses clássicos, né? Sempre falo de muitos clássicos por aqui. E sempre trago nas resenhas um pouco desse potencial terapêutico de cada livro, um pouco das questões humanas que são encontradas em cada obra. Então, se você gostou, né, desse conteúdo, se inscreve aqui para você não perder. E deixe aqui nos comentários qual livro que para você é um exemplo maravilhoso do poder terapêutico de um clássico. Me conta aqui qual livro que transformou sua vida, que eu quero saber. Tchau, até o próximo vídeo.